tarde, começa agora o África Hoje, edição de quinta-feira. Acompanhe a seguir os destaques. Cólera mata mais de 60 pessoas no Níger. Autoridades tunisinas tentam impedir a propagação do vírus Nilo. No Egito, turistas retomam a Sharm el-Sheikh, 3 anos após a queda do avião russo. Mais uma vez, boa tarde. O Níger continua a ser fustigado por uma epidemia de cólera que matou 68 pessoas em julho passado. As autoridades sanitárias estão agora a tentar controlar a doença após o fim das cheias, que são a principal fonte de contágio no centro do país. O Ministério da Saúde do Níger afirmou esta semana que registrou mais de 3.000 casos da doença, que é causada por alimentos ou água contaminada e pode matar em poucas horas se não for tratada. A epidemia espalhou-se na região central de Maradi e também afetou as regiões do norte de Tahua, leste de Zinder e sudoeste de Dossum. A Agência das Nações Unidas para a Infância e a Organização Mundial da Saúde estimam que apenas 37% da população na região de Maradi tem acesso à água potável e apenas 10% tem acesso ao saneamento básico. Entre junho e setembro, o período de forte chuva permitiu que a doença se espalhasse. Para o ministro nigeriano da Saúde, o episódio atual é uma epidemia importada, pois cerca de 90% dos casos são provenientes da Nigéria. Entre 1994 e 2016, a vigilância epidemiológica registrou mais de 23.000 casos e 64 mortos, ou seja, uma taxa de letalidade de 4,%, segundo as estatísticas oficiais. As autoridades tunisinas estão a preparar-se para impedir a propagação da febre do Nilo Ocidental, que é originária de mosquitos e pode ser mortal se não for tratada. Vários casos do vírus do Nilo Ocidental foram registados na Tunísia. É a primeira vez em que casos de infecção viral foram relatados naquele país do norte de África. Epidemiologistas atribuem a origem do vírus às condições climáticas, como as recentes inundações e chuva torrencial que forneceram desenvolvimento de colónias de mosquitos. É o vírus do Nilo Ocidental. Nós fornecemos os meios necessários para as autoridades de saúde reagirem e intervirem em qualquer lugar da Tunísia. Medidas que evitaram a propagação a grande escala da infecção viral na Tunísia. Deve-se notar que, felizmente, o recente surto não envolveu um grande número de casos. O Ministério da Saúde da Tunísia formou médicos da especialidade para enfrentar esta epidemia. A cooperação com as autoridades da saúde da Tunísia tem sido frutífera. O país está pronto para enfrentar epidemias como a doença do Nilo Ocidental ou algum outro surto da doença. As autoridades tunisinas afirmaram que os indicadores de saúde pública são estáveis no país e as estruturas envolvidas estão a acompanhar de perto a situação. Além disso, campanhas de prevenção e consciencialização foram intensificadas para tranquilizar e proteger a população. O aeroporto de Khartoum, no Sudão, foi temporariamente encerrado após a colisão que envolveu 2 aviões militares durante a aterragem. Os 2 aviões militares de carga aterraram na mesma pista, em igual direção e com pouca diferença de tempo, motivo pelo qual o choque foi inevitável. Os vídeos divulgados pela mídia local mostram os aviões da Força Aérea Antonov 30 e Antonov 32 a embaterem-se no ato da aterragem no aeroporto de Khartoum. Segundo as autoridades, a parte frontal Antonov 32 partiu quando colidiu com a traseira do Antonov 30, que também sofreu
sofreu sérios danos. De acordo com os relatórios preliminares, não foram registadas vítimas mortais. Os voos internacionais foram desviados para o aeroporto de Porto Sudão. O porta-voz do Departamento de Aviação Civil do Sudão disse que o aeroporto foi encerrado esta quarta-feira por precaução, de acordo com os regulamentos internacionais, e que vai reabrir em breve. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, alegou problemas económicos para justificar a sua ausência na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde se fez representar pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros. John Magufuli, que raramente viaja para fora do país, agradeceu ao ministro das Relações Exteriores, Agostini Mahiga, por sempre representá-lo bem em fóruns internacionais. Desde que assumiu a presidência em 2015, Magufuli viajou 2 vezes para Uganda e uma única vez para o Ruanda, Quênia e Etiópia. Magufuli, que defendeu as medidas de austeridade durante a sua presidência, cortou despesas do governo ao impor medidas como restrições à viagem ao exterior para funcionários do governo e a remoção de trabalhadores fantasmas da folha de salários. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, também não esteve presente na Assembleia da ONU, argumentando que os 15 minutos que os líderes recebem durante o debate geral não justificam os custos de uma comitiva presidencial. O gabinete tomou a decisão há 3 meses de que precisamos cortar custos. Isso inclui limitações aos movimentos do presidente no exterior. Quando o presidente se desloca, ele precisa de uma delegação maior. Foi detida esta quarta-feira no Gabão a tripulação de um navio de pesca espanhol por pesca ilegal de tubarão azul. O navio Vema, com pavilhão senegalês, tinha licença para pesca de atum, mas a bordo foram encontradas quase 2 toneladas de tubarões com as barbatanas já cortadas. Eram essencialmente tubarões azuis, uma espécie classificada como quase ameaçada pela União Internacional de Conservação da Natureza. Foi uma operação conjunta das autoridades do Gabão e Santo Tomé que se mostram chocadas por os barcos internacionais, sobretudo europeus, continuarem a massacrar tubarões sob licenças de pesca de atum. A Etiópia pretende participar ativamente na primeira Feira Internacional de Xangai, na China. O evento está marcado para novembro próximo e a Etiópia espera que a sua participação ajude a atrair compradores para o café nacional no mercado asiático. A principal companhia aérea africana, a Ethiopian Airlines, e produtos agrícolas, incluindo o café, serão exibidos na feira deste ano. O empresário etíope no ramo do café, Berteley Tilamo Alemu, está expectante em participar da tão aguardada feira. Uma das coisas que queremos fazer é promover a variedade do café diferente da Etiópia, porque a maioria das empresas cafeícolas daqui está concentrada na mistura, para que não tenha nenhum café especial. No Garden of Coffee, nós concentramos em cafés especiais. Isso significa que não misturamos cafés com variedades diferentes. É por isso que esta iniciativa constitui uma oportunidade incrível. O Garden of Coffee já começou a ter reconhecimento com o engajamento das empresas chinesas. O seu diretor disse que fazer negócio com empresas chinesas é uma alegria. Nós assinamos um contrato com uma das maiores empresas chinesas para entregar o nosso café. E já começamos a exportar no mês passado, o que é enorme para nós como Garden of Coffee, depois de 2 anos após a constituição da nossa marca. Especificamente na China, para os consumidores chineses, poderemos abrir um café como este. A economia etíope é liderada pela agricultura e já iniciou a sua industrialização numa altura em que o país tem um longo caminho a percorrer. Nos últimos 6 a 8 anos, a economia da Etiópia só conseguiu gerar um pouco mais de 3 mil milhões de dólares por ano com a exportação. O governo etíope e as empresas locais querem mudar o quadro China International de importações. Precisamos realmente mostrar as nossas capacidades em diferentes plataformas, promovendo produtos etíopes. Então a Expo China é uma das plataformas que estamos a procurar no futuro para promover os nossos próprios produtos, especialmente os nossos produtos agrícolas como o café, porque a China é um mercado em crescimento para o café.
o Garden of Coffee de Bethlehem espera ganhar muito com a próxima exposição. Eu acho que é uma grande oportunidade. Nunca estive na feira. Eu estive na China, mas não para a feira ou coisa parecida. Esta vai ser a minha primeira coisa e depois ir com um parceiro forte e com produtos acabados fora da Etiópia será incrível. A exposição será realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro e a China está a criar espaço para um ambiente comercial saudável e equilibrado para o mundo. O ano letivo começou esta semana no Egito com mais de 20 milhões de estudantes enquadrados nas escolas públicas. O começo das aulas no país dos faraós foi assinalado com a abertura de uma feira do livro na capital. Mais de 20 mil milhões de estudantes conseguiram este ano uma vaga em 53 mil escolas públicas em todo o Egito. E nesta altura, muitas famílias egípcias, sobretudo as mais carenciadas, estão agitadas à procura de uniformes e material escolar mais barato, com o regresso dos filhos à escola. Cerca de 85% destes alunos frequentam escolas públicas. Apesar de serem mais baratas do que as escolas particulares, as despesas são ainda altas para as famílias de baixa renda. Eu fui a várias livrarias e achei os preços muito exagerados, aumentando de um lugar para outro. Como estudante de engenharia, uso uma caneta especial que me custa 30 libras e agora está a ser vendida a 90 libras. As estatísticas oficiais mostram que mais de 60% da renda familiar dos egípcios vai para as taxas e despesas escolares. O governo egípcio promoveu esta feira exatamente para reduzir o peso do custo com a educação dos filhos. 150 empresas aderiram à iniciativa governamental. Nesta feira, os expositores estão a vender o material escolar 30% a 50% abaixo dos preços de mercado. Os bancos ofereceram também facilidades de pagamento, como prazos médios que vão até um ano para os computadores e laptops. A estância turística de Sharm el-Sheikh está a retomar a sua posição na economia egípcia após o acidente aéreo que vitimou 224 pessoas e afugentou muitos turistas. El-Sheikh continua a ser uma fonte impulsionadora da indústria turística desta região do Egito. Muitos hotéis estavam lotados no verão, graças aos turistas egípcios e árabes que preferiram viajar para a bela cidade localizada na costa do Mar Vermelho. Graças aos turistas egípcios e árabes que preferiram viajar para a bela cidade localizada na costa do Mar Vermelho. As taxas de ocupação antes de 20 de setembro excederam os 85% em Sharm el-Sheikh, Hurghada e em todo o Egito. Mas depois do início do ano letivo, esta taxa caiu para 0% em alguns hotéis e outros variam de 10% a 30%. O verão acabou, o ano letivo começou e os hotéis da região dependem principalmente deste segmento de mercado. Este mês, porém, os proprietários de hotéis disseram que estão a registrar as maiores taxas de reserva desde 2015. Em outubro estamos à espera de um aumento de turistas, mas não é suficiente para preencher Sharm el-Sheikh e Hurghada. O mês de outubro marca o aniversário do acidente com o avião russo que matou as 224 pessoas a bordo, na sua maioria cidadãos russos. Após o acidente, a Rússia e outros países decidiram cancelar os seus voos para Sharm el-Sheikh. Este ano, Moscovo levantou a proibição de viajar para o Egito, mas o aeroporto internacional de Sharm el-Sheikh continua na lista negra apesar do cumprimento de todas as medidas de segurança exigidas pela Rússia. Em 2010, o turismo gerou 14 mil milhões de dólares norte-americanos no Egito. Este ano, a indústria turística do país registrou desde janeiro menos da metade deste valor, devido à reduzida frequência de turistas em Sharm el-Sheikh. E era tudo quanto tínhamos para informar nesta edição de quinta-feira. Voltamos amanhã. Boa tarde.